Ministrando mais uma série de estudos aqui da revista da CPAD no quarto trimestre de 2023. Semana passada ministrei aqui sobre a lição de número 8, que falou sobre missionários fazedores de tenda, e hoje a lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Então, esse quarto trimestre aí, uma bênção de Deus aí, os estudos bíblicos, não é? Falando sobre missiologia. Então, outro tema também importantíssimo. Então, fica atento aí à ministração desta 9ª lição. Então, vamos lá dar prosseguimento. A igreja e o sustento missionário. Textual: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Texto bíblico em classe. Está em Filipenses capítulo 10, ou melhor, capítulo 4, do versículo 10 ao 20, onde temos aí um versículo-chave em Filipenses capítulo 4, 13, muito conhecido, Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Quase todos os evangélicos conhecem esse versículo, ok? Mas nós vamos estar lendo aqui o texto completo. Então, começando aí. Antes disso, deixa o seu like, ok? Se inscreva no canal. Sua inscrição no canal e seu like é muito importante. Sua participação no canal para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e possa indicar também para muitas outras pessoas na plataforma do YouTube, ok? Para que outras pessoas sejam abençoadas. Então, ajude aí o canal em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinham lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então, a palavra-chave para a lição de hoje é sustento. Então, sabemos que sustento tem a ver com cuidado, provisão para quem precisa. Aqui, especificamente, se referindo aos missionários, se referindo à obra missionária. Então, temos aqui a introdução. O propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual, quer dizer, atualmente, ok? Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10, 20, onde já lemos anteriormente, ok? Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses, quer dizer, do livro de Filipenses, a igreja de Filipos, ok? Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos.
a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é juntar tesouros na eternidade. Tópico 1. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Então, o subtópico número 1 fala Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento, ok? De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, 10 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Então nós vemos aí a renúncia do apóstolo, e que qualquer pessoa que se propõe a fazer a obra de Deus precisa estar preparado, precisa ter uma entrega voluntária, uma entrega total a Cristo, com amor, com fé, para poder suportar os intempéries, as coisas que podem acontecer, ok? Então, ele mostra aqui, ele diz que estava preparado para qualquer circunstância, tanto circunstâncias adversas, provações, mas como também a abundância, as bênçãos de Deus e tudo mais, ok? Resumindo, é isso que ele quer dizer aqui. Subtópico 2. O privilégio de participar do sustento missionário. Então ele cita aqui que, à luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro. Então isso quer dizer, quem participa do sustento financeiro dos missionários é um privilegiado. E é uma promessa, conforme eu já falei anteriormente, para aqueles que o fazem com fé, com amor, crendo que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades em glória por Cristo Jesus, ok? Principalmente se tratando aqui de obreiros transculturais, de missões transculturais, que é o que está sendo muito abordado aqui. As missões em outros países, ou até em estados distantes da nossa cultura, em que estamos inseridos ou habituados com determinada cultura, países longínquos, estados até mesmo longínquos, né? Onde existem muitas comunidades também estrangeiras e tudo mais. Subtópico 3, esfera de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Então sabemos que aqui nessa terra precisamos do dinheiro, ok? Para nos sustentar, para viver aqui nessa terra. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoarmos e suprir todas as nossas necessidades por causa deste investimento santo. Então, conforme já lemos anteriormente, está aí Filipenses capítulo 4, versículo 18 e 19, que vem ali nos falando no 19, inclusive, que o Senhor suprirá todas as vossas necessidades
em Cristo Jesus. Tópico de número 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Então vamos lá. Vamos ver aí esses princípios básicos. Número 1, subtópico 1. O custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Então Jesus fala sobre administração, sobre planejamento. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio dele. Então está aí Mateus capítulo 5, versículo 37. Então, antes deles serem enviados, para que não haja alguma discordância, para que depois não haja algum descumprimento. Então é bom que seja tudo acordado antes, né? Seja planejado antes que esse missionário seja enviado para o campo missionário. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que está relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. E isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Então, resumindo, ele está falando aqui que o comentarista está dizendo que a igreja deve se comprometer em sustentar o missionário, sua família, até que essa obra que ele esteja realizando lá venha se autossustentar. Isso quer dizer, até que ele tenha lá provisões do próprio local, até que haja, por exemplo, uma congregação onde haja membros, onde haja dizimistas, ofertantes, haja, enfim, pessoas já ali alicerçadas no local e que estejam comprometidas já com esse missionário. Conforme for o crescimento da obra, com o tempo, não é que varia de um para o outro, né? Casos, pode depois ele ser tão abençoado que venha até enviar depois, né? Ao invés de receber, até enviar dízimos e ofertas até para a sede, para a igreja local em si, ok? Então é isso que ele está relatando aqui. Então, para isso, precisa haver um investimento na vida do missionário. Ok? Então, vamos lá. Subtópico número 2. Princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. Letra A. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade dos missionários no campo. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de modo eficiente e responsável. Letra C. Sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoia a proclamação do Evangelho. E por isso doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Letra D. O sustento deve ser mais do que o básico. Deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Letra E. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Não pode ser algo aleatório, inconstante. Precisa ser algo constante
Porque o missionário está lá no local, está lá num determinado país, num determinado estado, e ele precisa diariamente dessa ajuda financeira, não é? Ele precisa disso aí, que pode ser planejado por mês, por quinzena, não é? Ou quando houver alguma necessidade. Então daí por diante nós temos aí essa responsabilidade da igreja concernente a esse assunto aí, ok? Então vamos lá. Por isso deve ser constante e permanente. Subtópico de número 3. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Filipenses 4,16. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por falta de um planejamento bem feito. Filipenses 4,15. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo missionário. Então aqui está bem específico. Esse missionário precisa de assistência, de apoio, e que haja responsabilidade da liderança, dos fiéis da igreja, no sentido de cooperação financeira, de oração também, o que é muito importante, ok? Tópico de número 3, aprendendo a investir na obra missionária. Subtópico 1, a igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Filipenses capítulo 4, 15 a 19. Então vemos aqui que ele está fazendo um contraste entre essas duas igrejas, porque enquanto a igreja de Coríntios não se preocupava com esse sustento missionário, com essas doações para o missionário, a igreja de Filipos, em contrapartida, era uma igreja que estava ali preocupada, sendo constante, sendo firme, abençoando, apoiando esse missionário no campo, que no texto aqui, na lição aqui, se refere ao próprio apóstolo Paulo, que estava no campo missionário, e ele podia contar com os filipenses. Então, aqui no texto, principalmente de Filipenses 4, que foi lido, ele deixa bem claro isso aí, ok? Do 10 ao 20. Então, ele está aqui exaltando essa generosidade da intervenção desta igreja concernente ao apóstolo Paulo, e ao mesmo tempo exortando a igreja de Corinto, que não estava cooperando financeiramente, não é? Para o sustento missionário do apóstolo Paulo. Então, sobre a importância da contribuição financeira, ele cita aqui Gálatas capítulo 6, versículo 6, cita 1 Timóteo 5,18 e mais outros versículos aqui para respaldar aqui o que está sendo falado, o que está sendo abordado aqui na lição. Subtópico 2. Tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios 9, do 6 ao 8. Então ele está falando aqui que, conforme eu já falei anteriormente, quando a pessoa se dispõe voluntariamente, né, liberalmente, com fé, com amor, a contribuir, com certeza Deus irá suprir as necessidades, conforme está escrito. Não que a pessoa faça por interesse, em dar e receber, mas é um princípio bíblico, que aquele que abençoa, que se dispõe para a obra de Deus, para ajudar a obra de Deus, para que a obra de Deus vá em frente, ele tem uma promessa de provisão da parte
do nosso Deus. Então tá aí. Aí ele coloca aqui Mateus 6, 20 e 21, que nos diz: nós não temos tesouro sobre a terra, onde os ladrões roubam, a traça rói, mas ajuntai tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e nem minam, né? E onde a traça não tem como destruir. Então isso que ele está falando aqui. É claro que tudo feito com ordem e com decência, com fé, com amor, com liberalidade e à medida do que cada um puder, conforme diz a Bíblia, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Está aí em 2 Coríntios, no capítulo 9, né? Então, prosseguindo aqui, ou 1 Coríntios 9, uma coisa assim, né? Nos faz menção disso aí. Subtópico 3. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, de 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhavam Nosso Senhor e serviam com seus bens. Ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade de financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade da maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra Missões Transculturais. Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus, ok? Então, precisa estar na direção de Deus, precisa estar em oração, precisa ser enviado pela igreja local, missionário, e tem em oração, um chamado, né? Esse missionário precisa ter esse chamado também para fazer essa obra missionária, ok? Então, concluindo, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus. Então está aí, os talentos e também os missionários não foram alcançados com a mensagem, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a próxima lição de número 10, o desafio da janela 10/40. Não percam! Muito importante essa lição também, que fala dos países fechados para o Evangelho, ok? Os continentes fechados para o Evangelho. Então não perca também essa próxima lição. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe, principalmente inscreva-se, deixe seu like e comente em nome do Senhor Jesus. Amém.